Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos mais um dia para trazer um devocional, meditação diária da Palavra do Senhor. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 18. Nesse capítulo 18 aqui nós vamos ver a profecia contra o rei Acabe, né? O rei de Israel. Ele ali deixou-se levar, né, pelos 400 profetas ali que declararam a ele que iria ser vencedor, que iria pelejar essa batalha e ia conceder a vitória. Mas nós vemos aqui, né, o profeta Micaías, né, um homem de Deus. Aí Josafá perguntou, né, para Acabe: não há nenhum profeta em Israel? Aí ele disse: ainda há um tal de Micaías, mas ele sempre profere o mal contra mim, né? Nunca está de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, né? E aqui a gente vê Micaías aqui profetizando contra, né, o rei Acabe, o que ia acontecer. Eles iam ser dispersos ali como uma ovelhas, né? Dispersa do seu rebanho no meio das montanhas. E a gente vai ver aqui então, só que ele sofre muito por isso, né? Ele acaba pagando um alto preço também por ser verdadeiro, né? Mas no final do dia a gente sabe que a verdade sempre prevalece, sempre vem à tona, né? Então eu acho que esse contexto tem muito nos ensinar, né, no que a gente deve fazer, né, em ser omisso ou ser verdadeiro. Às vezes a verdade dói, mas vamos se alimentar dessa palavra e ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bom, é muito interessante esse contexto, você prestar atenção que Josafá, no capítulo anterior, ele declarou ser ali ousado em servir ao Senhor. Então, olha a mentalidade de Josafá. Ele tinha a mentalidade de uma pessoa de um posicionamento ousado em servir ao Senhor. E num contexto geral desse capítulo, isso fez toda a diferença. Porque ele ali liderando, né, Judá, ele se juntou ali, né, com o rei de Israel, Acabe, e ali eles foram para essa batalha, mas eles não queriam ir ali. Josafá, ele não iria diante dessa ousadia que o inspirava e que o movia. Ele não iria sem uma palavra que ele sentisse que era ali de Deus. E isso vai fazer total diferença nesse contexto. Então presta atenção. Diz assim o versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus o entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um, por quem podemos consultar o Senhor. Porém,
eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aqui um monte de puxa-saco, né? Tudo ali falando aquilo que os reis queriam ouvir. E ali era nítido ao a gente interpretar o posicionamento de Josafá em insistir em ouvir um profeta do Senhor, é que era nítido que aqueles homens estavam apenas massageando o ego ali dos reis, mas não tinham compromisso com a verdade, né? O versículo 12. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo, olha para você ver, ainda o mensageiro quis persuadir no meio do caminho Micaías, ainda falando para ele, ó, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torna cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água,
até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães de seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiam para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem esteçou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: tira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Bom, é interessante demais esse contexto, porque Micaías, ele tinha uma verdade, e uma verdade que não era agradável aos ouvidos nem daqueles profetas, que não era poucos, 400, e ali diante daqueles reis. E quando ele fala, né, a princípio, ai, tá bom, fala o que eles querem ouvir, eles sentem que aquilo não é a verdade. Daí eles falam, né, fala a verdade. E ali ele começa a trazer a mensagem da parte de Deus. E a gente sabe que as coisas tinham que se dar daquela maneira, porque desde o princípio, do momento qual Acabe fala do profeta para Josafá, desde esse momento já havia ali nas palavras, no posicionamento de Acabe, um posicionamento de covardia, um posicionamento que não reverenciava a Deus, porque por Acabe ele não ia consultar Micaías, ele iria agarrar aquela palavra daqueles 400 ali, ó, e ia subir. Por ele, aquela palavra estava de bom tamanho. Esse que é o grande problema dessa questão, porque Acabe, desde o princípio, ele não estava com... Porque aí você pensa, nossa, mas como assim, né? Deus permitiu esse espírito mentiroso. Deus permite algumas coisas na minha, na sua vida, para ver aonde está a nossa fé, aonde está o nosso coração. Então, Deus permitiu, sim, esse espírito mentiroso para quê? Para saber onde estava o coração do rei. O coração do rei está onde? Em lisonjeios, em, né, coisas que agradam aos ouvidos ou em Deus? Deus permite que a gente vê aqui, né, que Satanás às vezes seja soberano, né, sobre enganar as pessoas, né, são pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus, né? Sim. Aqueles que proferem mentiras, que preferem ficar no engano, passar os outros para trás, na falsidade, né? Mas Deus espera que por meio da dedicação e do sofrimento, tais pessoas venham a se reconhecer a graça e a misericórdia salvadora do Senhor. Ainda possam ser salvos desse mundo maligno e enganoso, né? E a gente vê aqui nesse contexto aqui, que é pela boca dos profetas, né, que o espírito mentiroso age com poder para seduzir até mesmo os crentes, né, de hoje, né? Ainda em nossos dias, Satanás usa essa ilusão e inverdade, apregoando pelos falsos profetas, com uma de suas mais poderosas e mortais armas, os espíritos, né? As pessoas que dizem e fazem devem ser avaliadas mediante ao que orienta a palavra de Deus.
O profeta do Senhor demonstra aqui, né, a gente vê aqui que o profeta do Senhor demonstra aqui humilde coragem, mas a malícia e a insolência caracterizada por Zedequias, né, a gente vê aqui que ele teve, como diz lá em Tiago, capítulo 3, verso 17, que fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado, né? Ele aqui acabou agredindo o profeta aqui, né? Com um tapa aqui no rosto, e terrível isso, né? Mas aí você vê aqui no final do contexto, né? Micaías foi para a prisão, né? Por causa da verdade, mas Acabe foi para a sepultura, por causa da mentira, da crueldade e do engano. O profeta de Deus, antes de tudo, tem plena fé e convicção aonde? Na palavra do Senhor, né? Então, se a gente ficar firme na palavra de Deus, dificilmente nós vamos ser enganados, né? O problema que ocorre é que muitas pessoas dão ouvido, né, a muitas coisas, a muitas profecias, a muitos profetas de Baal, a muito eis que me digo, né? Nossa, é um show que a gente vê aí, né, nas mídias sociais, né, onde a profecia de bênção, de vitória, tá? Tem uma multidão seguindo, né? E no final do dia você vê que é um espírito mentiroso, né, que usa essa pessoa para ver aonde está a fé, aonde está a sua fé, né? Porque por que eles alcançam multidões? Porque a multidão, ela não quer ser confrontada. Quem quer ser confrontado? Mas o confronto, ele é necessário, ele não pode ser benéfico para as duas pessoas que estão ali sendo em confronto, né? Para Acabe e Micaías aqui, você vê aqui que os dois não se batiam. Mas por quê? Era em prol de algo que precisa ser mudado, né? Você vê que o próprio profeta Micaías aqui vendo, né, o Senhor assentado no seu alto trono, né? Havia ali anjos, né? Você vê aqui querubins aqui, né? À sua esquerda, à sua direita, todo o exército celestial em pé, à sua direita, à sua esquerda, né? E aí ele pergunta: quem enganará Acabe? E aí vem esse espírito mentiroso, que é o pai da mentira, né? Que opera em muitos, né? Enganando a muitos. Muitos serão enganados, vai vir muitos falsos profetas. Infelizmente, se você não tiver na verdade, irmão, você vai estar sujeitivo a isso. Buscar a verdade vos libertará. E é tão triste isso nos nossos dias de hoje, que as pessoas, elas se sentem incomodadas quando é revelado somente a palavra. Porque a pessoa quer sempre, como o Rodolfo falou, um eis que te digo. Ela quer sempre ali uma coisa que... Direcionada a ela. Ela vai num culto, ela ouve uma ministração, ela vê um vídeo, mas daí ela pega e fala assim, ela vê 1 hora de culto. E depois ela fala assim, mas eu quero uma palavra pra mim. Eu quero que você ore por mim. O pastor tá lá pregando 1 hora. Ele já falou com você. Deus já falou com você através dessa palavra. Se não falou... Muitas pessoas ficam caçando, né? Elas às vezes não concordam com aquilo que está sendo ministrado, que está sendo pregado, né? Porque às vezes é palavra de mudança, de confronto, e ela fica caçando por aí, de uma igreja ou outra, numa rede social, num canal ou no outro, aquilo que realmente não é isso. Eu gostei, por quê? Isso veio de encontro com o que eu estava precisando nesse momento. Ela fica buscando esse alimento, né? Quanto mais a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é sublime, ela é mais atualizada do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Ela cabe em todo o contexto, em toda a época, né? Você pode ter 20, 30, 40 anos, né? Servindo ao Senhor. Eu falo para você, a palavra se renova a cada dia, né? E nós que temos, né, que nascer de novo todos os dias. Sim. É necessário a gente nascer de novo todos os não dias. há um Por quê? Crédito, né? Porque senão a gente não vai, sabe, haver mudança. A gente não vai entender o propósito de Deus. A gente só vai ficar no nosso achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Mas o que a palavra de Deus diz?
né? Que o profeta foi bem enfático, né? Ele ali de 401 profetas, você vê um só. Um só. Pagou um alto preço, né, pela verdade, né? Que a gente possa ser esse um, né, nessa geração. Não importa que a multidão, irmão, tem um caminho aí que tá indo uma manada. Uma galera tá indo, ó. Assim, ó, um monte de gente tá indo, né? Mas o caminho que vai para rumo à salvação, né, a vida celestial, né, a nova Jerusalém celestial é estreito. São poucos que estão trilhando esse caminho, buscando viver o seu dia de uma forma, sabe, sadia, de uma forma de render graça ao Senhor, de se entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Daí a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, mas quem que deu ouvido à nossa pregação, né? Por isso, irmãos, fica a dica. Leia um capítulo por dia da Bíblia, se alimenta, se relaciona com a palavra, você se relacionar com a palavra. E lembre-se sempre que quando você está ali meditando na palavra diariamente e você sente que Deus está em silêncio diante de uma causa, não se esqueça que Deus trabalha também em meio ao silêncio. Eu vivi uma situação esses dias de eu ver uma pessoa que é muito... assim, que tem uma vida com Deus, falando assim, eu queria ouvir alguém falar, através de alguém, eu queria procurar alguém, e eu falei, meu Deus, né, o que está acontecendo com essa pessoa? Então não deixa ali o desespero diante da situação, do seu problema, esse silêncio aí ensurdecedor talvez, te tirar a sua paz. Deus está trabalhando, irmã, creia nisso, creia, irmão, que Deus permanece no controle. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, se alimentando dessa palavra gloriosa que ensina, Senhor, mais uma vez o quão importante é a gente andar no caminho da verdade, porque a mentira, a gente já sabe quem é o pai da mentira. Que a gente possa, Senhor, estar com a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida voltada, Senhor, àquilo que é verdadeiro, que é sublime, Pai. Que vem, Senhor, da Tua Palavra, que a gente possa, Senhor, examinar, Senhor, os profetas, as profecias, e que a gente não venha cair nesse espírito enganoso, Pai, que tem levado muitas pessoas ao abismo, à escuridão, né, Senhor, não tem dado crédito, Senhor, à mensagem que vem sendo pregada, meu Deus. Que as pessoas que assistem esse canal, meu Pai, elas possam abrir, Senhor, os teus olhos espirituais, Pai. Que elas possam ter menção do que estão fazendo e que possam se encontrar, Senhor, com a tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que as escamas dos olhos venham, Senhor, cair, que a mente, Senhor, venha ser renovada, e que essa pessoa possa estar, Senhor, todos os dias, Senhor, na Tua santa presença. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!